Quantas vezes você já teve a sensação de que alguma coisa estava errada, mas você continuou assim mesmo? Quantas vezes você percebeu aquele sinal sutil, aquele desconforto no estômago, teve uma dúvida que passou pela cabeça rápida, mas ainda assim você tentou se convencer que você estava exagerando e acreditou até que era coisa da sua cabeça? Talvez em uma relação amorosa, talvez no ambiente de trabalho, numa amizade que parecia inofensiva. Seja bem-vinda de volta às nossas séries de reflexões coletivas. Nos vídeos anteriores a gente passou pelo deserto com La Loba, para recuperar os nossos ossos. A gente também caminhou na travessia junto com a Agneta, para voltar a ocupar o nosso próprio espaço. Mas hoje a gente vai precisar ir mais fundo. O que é que destrói a minha vida psíquica? Bom, para nos ajudar a dar contorno a esse tema tão profundo, nós vamos mergulhar na primeira parte do clássico conto do Barba Azul, estudado por Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos. Esse vídeo é sobre o início de tudo, sobre a nossa dificuldade de enxergar os perigos ao nosso redor, sobre relações abusivas, manipuladoras, de onde é tão difícil sair, e sobre aquela dolorosa verdade que a gente já sabe, mas que a gente finge não saber, escolhe não saber. O conto nos apresenta um homem rico, imponente, chamado Barba Azul. Ele tenta cortejar 3 irmãs ao mesmo tempo, mas todas têm medo dele. Elas não conseguem explicar exatamente porquê, elas sentem esse desconforto físico e esse medo por ele, mas tem algo que não encaixa. Aquela barba azul causa um estranhamento instintivo nelas, nas 3. Só que ele, muito astuto, ele decide dar um banquete. Ele convida essas moças para passear na carruagem e ele oferece presentes, guloseimas. Ele abre as portas das suas riquezas. Ele trata elas com uma extrema cordialidade. E aí, a irmã mais nova, que é a mais ingênua, começa a se convencer de que talvez ele não fosse tão ruim assim, que ela estivesse julgando o homem de forma errada. Ela olha para aquela barba assustadora, racionaliza o perigo e ela pensa, quer saber, talvez essa barba nem seja tão azul assim. Gente, essa frase, ela chama muita atenção porque ela descreve uma das estratégias de sobrevivência mais comuns e dolorosas também do ser humano. Muitas vezes, a realidade gritante de uma relação abusiva ou manipuladora, ela está bem debaixo ali no nosso nariz, gritando como um sinal de alerta, piscando em vermelho, em neon, mas, de uma forma nem sempre consciente, a gente escolhe reinterpretar essa realidade, E a gente não faz isso por falta de inteligência ou por fraqueza. Na verdade, nós fazemos isso porque a nossa psique ela ainda não se sente pronta, ainda não está preparada para lidar com o peso daquilo que está enxergando. A psicanalista Melanie Klein explicava de forma brilhante esse mecanismo, onde a gente separa nossas partes da personalidade num mecanismo chamado clivagem, para conseguir lidar com conflitos que de alguma forma seriam incontroláveis para nós naquele momento. Então, para não encarar a dor de que a pessoa que nos oferece aquele banquete, aquele afeto também carrega uma face profundamente destrutiva, existe essa clivagem da realidade e a gente olha para o perigo óbvio e a gente diz, não é bem assim. Se eu me esforçar mais, se eu mudar aqui algum jeito, isso pode melhorar. No conto, a irmã mais nova, ela acaba se casando com o Barba Azul. E a Clarissa, ela nos traz uma perspectiva terapêutica muito bonita sobre isso, a coisa da ingenuidade, que não é um defeito de caráter. Na verdade, ela é apenas um estágio. Todas nós começamos a vida ingênuas. Ninguém nasce sabendo farejar manipulações, identificar autossabotagens ou até diferenciar um amor maduro de uma dependência emocional destrutiva. A ingenuidade, ela faz parte da jornada do crescimento psíquico. O problema real não é o fato de você ter sido ingênuo em algum momento da sua história. O que aparece aqui é que o problema é escolher permanecer ingênua depois que a vida já começou a te mostrar todos os sinais. É quando você silencia o seu faro de defesa
para não perder o conforto de uma possível ilusão. No conto, o Barba Azul ele precisa viajar e ele deixa todas as chaves do castelo com a esposa. Ela pode abrir todas as portas, ela pode entrar em todos os salões, exceto em um pequeno quarto no final do corredor. E ele entrega a ela uma pequena chave e diz: não abra essa porta. Todo mundo, às vezes, acaba focando no horror do quarto proibido. Mas o verdadeiro símbolo central dessa história é a chave. A chave representa a nossa consciência. O nosso direito de perguntar, de farejar e de descobrir o que é que está oculto sobre a superfície de qualquer relação ou situação. E quando a esposa cede à curiosidade instintiva e desobedece à regra, ela abre a porta e ela se depara com um massacre. Abrir o quarto proibido significa olhar para a realidade nua e crua e descobrir as partes nossas que foram sacrificadas ali para que a gente continuasse sendo aceita em um vínculo que nos destrói nesse caso. E aí vem um detalhe mais genial desse conto. A chave ela fica manchada de sangue e não importa o que ela faça, ela esfrega, ela limpa, ela joga cinzas, ela queima, ela tenta esconder, mas o sangue continua aparecendo. Sabe por que a chave não limpa? Porque a consciência deixa marcas no nosso corpo. Depois que a gente vê, não existe mais como desver. Essa é uma das passagens mais dolorosas do amadurecimento, inclusive. O sofrimento ele vai começar exatamente na distância entre o que já foi visto e o que ainda não foi assumido. Você já sabe que a relação te machuca, você já sabe que esse parceiro é abusivo, você já sabe que essa dinâmica está te adoecendo, mas você continua fingindo que não sabe, escolhendo não saber. Você tenta limpar a chave, fingindo demência, empurrando com a barriga, racionalizando a situação que você viu. A grande transformação, a verdadeira iniciação, ela começa quando ela para de se perguntar se a barba dele é realmente azul e passa a sustentar aquilo que ela já viu. Mas por que mesmo depois de enxergar o sangue na chave, a gente continua presa? Por que a gente continua repetindo os mesmos erros e achando tão difícil mudar? No próximo vídeo dessa série, nós vamos aprofundar um pouco mais. Nós vamos falar sobre um predador que é mais perigoso do que qualquer outro, muitas vezes. Aquele que mora do lado de dentro. A gente vai entender um pouquinho o mecanismo da autossabotagem e a gente vai descobrir como acionar uma força nossa de ação para colocar limites e para salvar a nossa própria vida. Como em todos os nossos encontros por aqui, o banquete psíquico foi servido. O que faz sentido para você no seu momento, você pega, faz a gestão, e o que não fizer sentido, você descarta. Para a nossa reflexão coletiva de hoje, eu quero deixar uma pergunta que abre o nosso próximo passo. Se você já sabe a verdade, o que está te impedindo de assumir e de agir de acordo com ela? Deixa a sua resposta aqui nos comentários ou fazendo reflexão aí no teu cantinho. Eu te vejo na próxima travessia.